Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nosso convite para as redes sociais, seja na página do Facebook que você pode curtir, assim como no canal do YouTube, basta se inscrever, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Aqui às segundas-feiras, às 20 horas, estudo correlacionando Antigo e Novo Testamento sob a ótica, sob a perspectiva da doutrina consoladora. Nesse ano de 2024, iniciando então, para dar continuidade a esta nossa jornada, olhar de foco para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, em especial, Carta de Paulo aos Romanos, nesta nossa série Romanos verso a verso. Alcançando o segundo capítulo da Carta aos Romanos, hoje o verso de número 12. Convido desde já para que você possa, então, abrir a sua tradução ou acioná-la através do aplicativo que tem no seu celular para acompanhar conosco a leitura da mensagem. Trago aqui tradução de João Ferreira de Almeida e também da Bíblia de Jerusalém. Leitura inicial, então, na tradução de João Ferreira, verso de número 12, segundo capítulo da Carta aos Romanos, repetindo, o ensino de Paulo é o seguinte: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Bíblia de Jerusalém, o mesmo verso 12, tradução é a seguinte: portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Ambas as traduções, mesmo sentido aqui que permanece, para as nossas reflexões, então, entendendo esse contexto, voltando a essas bases, o que é esse segundo capítulo da carta aos Romanos. Depois de traçar um primeiro diagnóstico dos gentios, dos estrangeiros, dos que estão fora de Israel, a quem de forma especial a carta aos Romanos fora dirigida, e detectar que esse afastamento de Deus conduz o homem aos descaminhos que tão bem conhecemos, como espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e de expiações. Paulo se volta então no capítulo 2 para olhar a condição dos judeus, dos israelitas, aqueles que já tinham recebido a lei de Moisés, que já tinham recebido toda a tradição dos profetas, que oralmente trouxeram essa vontade de Deus, manifestando, expressando através de seu ensino. Sabemos, a história nos conta e reproduz isso, que mesmo Moisés, dentro da liderança que ele exercera junto ao povo de Israel, os tirando de uma escravidão de 430 anos no Egito, ainda assim ele fora combatido por aqueles que lhe libertaram. Não foram poucos os que não chegaram à chamada terra prometida Canaã, terra em que hoje, no espaço geográfico se encontra Israel. Para eles, àquela época, alcançar esse espaço geográfico, ter esta terra, era um objetivo muito claro. Um povo que vivera escravo, que tinha perdido as suas bases ou as suas raízes no sentido de se estabelecer como nação, algo que viria a acontecer só mais adiante, no século XX, com a criação do Estado de Israel. Então é um povo de fato marcado pela dor, pelo sofrimento, pela provação e por isso um grande testemunho de fé para a história. Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 18, item de número 2, não vai deixar de mencionar essa questão e dizer que daquele foco central, especial, Israel, se derramou a luz que deveria alcançar o mundo inteiro para triunfar do paganismo. E exatamente com esse olhar para a primeira revelação, que vamos compreender que o trabalho de Moisés, que o trabalho dos profetas,
alcançara os dois pontos fundamentais que deveriam ser transmitidos para a universalidade do ensino a todas as nações: a existência e a presença, a atuação de um Deus único na história, marcando através da sua condição de Criador as suas criaturas, e da mesma forma o anúncio sobre a vinda de um futuro Messias, um enviado especial, um representante, um embaixador, um preposto da vontade de Deus junto aos homens, de tal forma que ele pudera dizer: eu e o Pai somos um. Esse sentido de comunhão, esse sentido de unidade que nos trouxera esse Messias na pessoa de Jesus de Nazaré, é aquele que comunica a presença do Cristo, desse ungido, abençoado, enviado por Deus para nos trazer esta vontade e a conformidade a que todos nós devemos nos submeter de forma consciente, sabendo que em Jesus, em Cristo, encontramos tudo aquilo que precisamos para curar a nossa alma. Nos nossos estudos anteriores, nós tínhamos pausado no 11º verso desse 2º capítulo. E lá há uma curta, breve, concisa instrução do apóstolo Paulo para dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não rejeita umas para aceitar outras. Deus não faz diferença de pessoas por status social, cultural, qualquer tipo de separativismo não tem a ver com a mensagem da Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Portanto, ele é firmemente inclusivo, mas também exclusivo em sua mensagem. Esse paradoxo precisa, sem dúvida, ser explicado. Entendermos que esse evangelho viera desde o início, como processo e como projeto para todas as nações. Quando Abraão é chamado como o primeiro dos grandes patriarcas do povo hebreu, lembremos que o nome dele fora alterado, Abrão, para Abraão, né, duplicando esse ão, no sentido para que o nome representasse o pai de uma multidão de nações. Ou seja, desde o princípio, a ideia de um evangelho que alcançasse um universo significativo de pessoas já estava presente. Independente da cultura, independente das crenças, dos valores sociais, o evangelho adentra e vem alcançar o coração do homem para lhe fazer um chamado especial na condição de filhos desse Pai que é o Criador. Todos nós somos nomeados também, recebendo um mandato como filhos dele para representá-lo junto da criação e representá-lo segundo a sua vontade, não a nossa. E é isso que, infelizmente, tem caracterizado a nossa geração. A rebelião, a rebeldia, a desobediência a este chamado. Queremos ir por conta, queremos ir do nosso jeito. É fato que Deus não faz, então, distinção. Não faz essa separação de pessoas entre um pequeno grupo que ele olha e favorece, privilegia, e um outro grupo do qual ele exclui, não quer saber. Esse Deus não tem absolutamente nada a ver com o Deus da revelação bíblica e reavivada pela mensagem do Consolador prometido para a atualidade dos nossos dias. Absolutamente não. O chamado é único. Esse chamado é ao arrependimento e à fé, ou seja, a mudança de mente e a confiança no estabelecimento de vínculo de intimidade, de fidelidade a Deus, fidelidade à sua lei.
entendendo a lei não como um conjunto ou uma cartilha de itens para serem seguidos como uma espécie de etiqueta social, para sermos bem vistos, para sermos elogiados ou mesmo para nos vangloriar. Até porque, se olharmos para as tábuas da lei, hoje ainda, para aquele decálogo tanto e tantas vezes repetido aos nossos ouvidos, saberemos e sabemos que somos todos transgressores desta mesma lei, diariamente. Se não por atos, se não por ações deliberadas, o somos em pensamento. O somos, muitas vezes, na intenção, que às vezes não alcança a ação pela falta de ocasião, pela falta de oportunidade. Por isso, o nosso coração deve ser vigiado, guardado em oração e permanentemente tomado o medicamento do Evangelho da Boa Nova, de paz, de amor, de fraternidade, de justiça e de caridade, para que possamos, então, nos embriagar, no sentido de nos saturar dessa mensagem, para que ela nos renove e nos transforme por dentro. Essa mensagem do Evangelho, portanto, como eu disse, devendo alcançar todas as nações, o olhar do verso de número 12 desse segundo capítulo da Carta aos Romanos, vai olhar para judeus e para gentios. Vai olhar para os israelitas e para aqueles que estão fora de Israel. E, portanto, isso nos inclui aqueles que ainda permanecem na nação israelita. Pensando dessa forma, então, repetindo aqui, o pensamento de Paulo, para que a gente possa aprofundá-lo um pouco mais, o apóstolo está ditando ao escriba Tércio, e ele anotando para a cristandade, para nos alertar. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei, perecerão. Aqui o recado, mais do que isso, Aqui o alerta é para os gentios, é para os que estão fora de Israel, que não recebemos de imediato a mensagem segundo os usos, os costumes, as tradições, a interpretação da lei de Moisés com os profetas em primeira linha, em primeira ordem. Não a recebemos, ela veio primeiro, foco central, lembrando Kardec, aos israelitas. Foi esse o projeto, foi essa a intenção deliberada de Deus para iniciar um processo de transformação nas demais nações. Então somos nós aqui nessa primeira parte do verso 12 do capítulo 2 da Carta aos Romanos, aqueles que pecaram sem lei, mas que mesmo sem lei pereceremos. E por quê? Isso já fora explicado na Carta aos Romanos, mas rememorando aqui. E como reafirma a doutrina consoladora, a lei divina está escrita na nossa consciência. Então, ainda que ela não esteja escrita para mim diante das tábuas da lei, ainda que eu não tivesse e não tivemos como estrangeiros Moisés e os profetas como referência, como muitos hoje ainda desconhecem, nada conhecem sobre tradições dos hebreus, não param para ter como referência central aquilo que se encontra no Decálogo. Às vezes tem outras crenças religiosas ou não crenças. Não adotam nenhum padrão de religião para as suas vidas. E aí? Como se encontram estes diante do Criador? Ele não deixou de ser o nosso Pai. E nós não deixamos de ser os seus filhos. De que forma somos vistos por este Deus? Ele anuncia de que aqueles que pecaram, aqueles que se desviaram,
se desviam. Sem lei, sem conhecê-la, ele não está dizendo aqui que não são responsáveis. Pelo contrário. Está dizendo que serão responsabilizados por aquilo que têm, por aquilo que lhes foi dado. E o que lhes foi dado a toda a criatura. A voz dele, a voz de Deus, a nos anunciar a sua vontade na consciência. Aquela intuição, aquele sentido de discernimento, de lucidez, de bom senso, que ainda que embrionário, ainda que engatinhando em muitas consciências, não deixa de existir. Falaremos sim de níveis de responsabilidade, mas jamais na ausência dela. E é por isto que todos aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Porque temos a consciência como guia. E se mesmo com ela rejeitamos a vontade de Deus, por isso seremos julgados, por isso seremos corrigidos. Através do mesmo processo seremos reeducados. Na sequência, Paulo complementa. Agora, olhando para os israelitas, agora olhando para os judeus, vai dizer: todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Julgados. Por quê? Eu só posso ser julgado pela lei que vigora onde eu me encontro. Ora, se os israelitas receberam, e não foi à toa, receberam os mandamentos divinos, que, aliás, a gente resume no Decálogo, tá? Mas para o israelita, para o judeu, ele entende que há 613 mandamentos. 613. São 365 para nos dizer o que não devemos fazer. E 248 para aprovar o que deve ser feito. Portanto, a lei tem uma característica muito clara, que é nos conter, que é, de certa forma, sim, denunciar o que temos feito, como temos agido, a maneira como temos pensado. E por conta disso, mudar a rota, mudar o rumo. E a lei falada, assim foi com os profetas, para depois se tornar lei escrita. Depois da volta de Esdras e dos israelitas, depois do cativeiro da Babilônia, essa lei foi grafada, essa lei foi escrita, essa lei, portanto, passou a ser encerrada em livros, para se tornar aquilo que adiante constituiriam chamados livros bíblicos. Temos o privilégio hoje, traduzidos em nossas línguas, dando a possibilidade que mesmo nós, não sendo israelitas, não sendo judeus, nascidos na terra, na nação de Israel, possamos ter acesso a essa manifestação da vontade do Pai através das leis divinas, anunciadas por inspiração pelos profetas. E é por isso que os israelitas são julgados de forma especial. Porque é lei para eles. Está dentro do círculo das suas tradições até hoje. É a Torá que eles conhecem, é o que eles conhecem como lei divina. Essa conversa mesmo nossa aqui, né, como cristãos de Antigo e Novo Testamento, não tem o menor sentido para o israelita. Para ele, o que existe é a Torá.
conhecimento transmitido por Deus através dos profetas dos livros que nós cristãos chamamos de Antigo ou mesmo de Velho Testamento. Para eles é tudo atual, é tudo presente. É a referência de lei divina que eles possuem, que eles têm. E é por isso que Paulo, como um doutor da lei, um hebreu de hebreus, como ele dizia, da tribo de Benjamim, alguém, portanto, profundamente versado nesses textos, nesses ensinos, vai dizer: todos aqueles que pecaram com lei, conhecendo, sabendo, por ela serão julgados. O nível de responsabilidade aqui é maior, o nível do entendimento por ter a lei, sim, e por isso se submetem a ela e por ela serão julgados. Mas no nível da consciência, é o mesmo. É o mesmo dos gentios. É o mesmo de nós estrangeiros. Agora, níveis de responsabilidade, quem tem lei mais consciência, é claro que é diferente diante daquele que, tendo a consciência, poderia tomar caminho diferente e não toma. Aquele que, tendo consciência mais lei, para relembrá-lo dia a dia, para pôr diante de si as suas transgressões e mesmo assim olhando para elas, dizendo: não é comigo, o nível é diferente. Para melhor entender isso, vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo com Allan Kardec, olhando para o capítulo 18, entre os itens 14 e 15. Mensagem assinada por um espírito amigo em Bordeaux, na França, em 1862. Primeiro, uma transcrição do Evangelho de Marcos. Fala de Jesus no capítulo 4, versos 24 e 25, que nos ensina: prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais. Porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Na sequência dessa mensagem, é uma explicação do Espírito Amigo nas instruções dos Espíritos. E dentre elas, o parágrafo final, o esclarecimento do benfeitor é o seguinte: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai que lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar, por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço de sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido, como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, mesmo Deus, de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores. Tomai as vossas grades e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles o joio. Semeai aí a
boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor fará produzir os frutos da caridade. Em todo esse simbolismo agrário, né, belíssimo, poético, transmitido aqui pelo Espírito Amigo, vem nos contar basicamente sobre esta responsabilidade que temos. Porque se dará àquele que já tem, aquele que já receberá a lei e que já tem em si a consciência, o despertamento, se ele se conecta em sinceridade, num relacionamento que se aprofunda dia a dia com o seu Criador, manifestado através deste nosso relacionamento com Cristo, mais e mais receberá. Para que a sua semente lançada, germine, cultivada no solo do amor, da justiça e da caridade, brote, e que dê frutos, e que seja a colheita abundante. Ah, mas aquele que preguiçoso, aquele que negligente, aquele que tendo sim recebido a boa semente, a consciência, ou que além de ter a consciência daquilo que deve fazer para lavrar o solo, lançar a boa semente e ter farta colheita, ainda que tendo recebido, além da consciência disso, a instrução orientada, entendendo por aqui pela lei falada, pela lei escrita, pela lei anunciada, ainda assim negligencia, ainda assim se rebela, ainda assim se revolta. Este não tem a quem reclamar das suas misérias, a não ser a si mesmo. Servo mau e negligente. Despertemos. Um olhar para aquilo que anuncia o Espírito Amigo, relembremos. Coragem, lavradores. Tomai vossas grades, vossas charruas, lavrai os vossos corações, porque daí procede o bem ou o mal. Arrancai deles o joio, as más tendências, as más inclinações, o orgulho como a chaga principal da humanidade, o egoísmo, a vaidade. Arrancai deles o joio. Semeai boa semente, a semente da boa nova, do Evangelho que nos redime. Evangelho este que o Senhor nos confia como a boa semente lançada no campo da nossa transformação interior. E o Senhor, o orvalho do seu amor, fará produzir os frutos da caridade. Lembremos, um estado de alerta. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Livro de Deuteronômio, segundo a lei, rememoração de Moisés sobre o que recebera de Deus para os israelitas, e daí se expandindo como o alicerce da revelação divina, como diz o benfeitor Emmanuel, para toda a humanidade, já dizia, Deuteronômio 27, verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para cumpri-las. E todo o povo dirá, amém. Assim seja. Maldito aqui no sentido daquele que não será honrado, daquele que por deturpar a lei, por negligenciá-la, por se rebelar diante dela, não confirma a palavra que é palavra de vida, que é palavra de transformação, que é palavra redentora,
não confirma as palavras da lei para cumpri-la, apenas recita, apenas comunica da boca para fora, não confirma na vida, e não confirmando na vida, a semente não brota. E se a semente não brota, não germina, não tem como ter boa colheita. Coragem, lavradores. Nos anuncia o Espírito amigo, a mensagem da doutrina consoladora. Amados, essas são as nossas reflexões em torno desse segundo capítulo da Carta aos Romanos, o verso de número 12. Para aprendermos então essas conexões do chamado Antigo, Novo Testamento, esta correlação de unidade com o cumprimento da promessa do Consolador prometido, para relembrar as palavras de Jesus e nos fazer entender as demais coisas. Aprofundamento, detalhe, aplicação e desenvolvimento do Evangelho para as nossas vidas. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.